Mais do mesmo. A Semana Política em Brasília começou como tem começado há 9 meses. Denúncias de corrupção, desvio de dinheiro público, uso do cargo para benefício pessoal. Tudo arquivado pelo Comitê de Ética Pública do Palácio do Planalto. Nós sempre dissemos que quase sempre é colocar o cabrito a cuidar da horta. Quando o governo insinua que está tomando providências e manda a um conselho que é constituído por ele mesmo e certamente não tem a credibilidade que exige, a insuspeição necessária para avaliar comportamento ético dos integrantes do governo. Na terça-feira, mais denúncias. Em 9 anos do governo do PT, mais de 2 bilhões de reais foram desviados da área da saúde. Dinheiro que deveria ter sido investido na construção e manutenção de hospitais, compra de equipamentos e contratação de médicos. Há algum tempo, o Tribunal de Contas anunciou um desvio de mais de 600 milhões de reais em repasses correspondentes apenas a 2% do total em 2 anos. Agora mais de 2 bilhões de desvios. Ou seja, está comprovado, o problema da saúde no Brasil não é falta de dinheiro, é falta de honestidade e de competência. Na sequência do rombo na saúde, veio o escândalo das obras sem licitação na Copa do Mundo. Mas a Justiça Federal mandou suspender a ampliação do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, a 1000 dias do início da Copa. O governo tem sido muito bom de anúncio e péssimo de execução. Esse fato comprova a tese. Embora tivesse tempo suficiente para as providências necessárias, as providências não foram adotadas. O governo preferiu festejar e não executar. Portanto, nós estamos aí com uma situação insuficiente de obras realizadas, não há nenhum prenúncio de que chegaremos à Copa do Mundo em condições de oferecer um exemplo de competência administrativa. E depois de várias denúncias de uso indevido do dinheiro público, o ministro do Turismo, Pedro Novaes, finalmente pediu demissão. O 4º ministro envolvido em denúncias que é obrigado a deixar o governo. Acho que a saída dele demorou? Tem sido rotina a demora. Há quase 9 anos, né? Desde o governo Lula, sempre se procurou blindar o denunciado, proteger, defender até as últimas consequências. E eles sempre sucumbem. Eles não são demitidos, eles sucumbem e vão embora. Na quinta-feira, o senador Álvaro Dias foi convidado pela Fundação Getúlio Vargas e pelo Instituto Brasileiro de Direito Público para debater a guerra fiscal, o Pacto Federativo e a criação de uma agenda de desenvolvimento para o país. É preciso que os setores acadêmicos, dos quais nós fazemos parte, dialoguem com os segmentos políticos para saber realmente a dimensão da crise. Nós vimos agora, na exposição do senador Álvaro Dias, o significado dessa crise para os estados, para os municípios e, de certa forma, para a União, que concentra a maioria dos recursos. Há um sistema federativo absolutamente imperfeito hoje, sobretudo no que diz respeito à distribuição dos recursos. E a reforma é fundamental, concordo com o expositor que diz que não se faz uma reforma fatiada como quer o governo. A reforma tem que ser abrangente e tem que ser de uma só vez, já que o consenso é difícil, o país é complexo, mas há necessidade de buscar um entendimento para que uma reforma ofereça perspectiva de desenvolvimento maior ao Brasil. E algumas horas depois de ser indicado pelo PMDB para o Ministério do Turismo, o deputado Gastão Vieira já foi alvo de denúncias. Ele ocupou irregularmente um imóvel funcional da Câmara dos Deputados. Enquanto esse modelo for mantido, nós teremos uma sucessão de escândalos inesgotável, né? Porque a fábrica continua movida pelos interesses, a fábrica de escândalos continua movida pelos interesses não apenas partidários, mas também pessoais, e nós somos obrigados a dizer que há sim objetivos escusos na montagem do governo.